Oeste 495, Cultura Oeste 105,9 FM. Uma rádio da Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Santa Maria da Vitória, Bahia, Brasil. Vem aí, uma nova programação no seu rádio. A partir de agora, estaremos apresentando o programa Educarte. Educarte. Educação, Cultura e Arte. Uma parceria da PLD Sindicato. Sintonize nessa onda. Educação e Cultura. É aqui, no programa Educarte. A favor da comunidade que espera o bloco passar. Ninguém fica na solidão. Embarca com suas dores pra longe do seu lugar. A favor da comunidade que espera o bloco passar. Ninguém fica na solidão. O bloco vai te levar. Ninguém fica na solidão. A verdade prova que o tempo é o senhor dos dois destinos. Dos dois destinos. Já que pra ser homem tem que ter a grandeza de um menino. De um menino. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Cultura Oeste FM. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Carícia. Amanhã esse programa está sendo reprisado a partir das 14 horas nas ondas da Rádio Carícia. Está entrando no ar o meu, o seu, o nosso programa Educarte, programa de Educação, Cultura e Arte, programa sob a responsabilidade da PLB Sindicato de Santa Maria da Vitória. E quem comunica com vocês aqui, nesse espaço de comunicação, sou eu, que sou o professor Daniel. O programa de hoje é um programa especial, eleições 2022, amanhã é o dia de exercer a cidadania, né? Domingo. E nós estamos fazendo aqui, a mensagem de hoje é uma mensagem também do grupo Focolares, onde ele faz o fechamento de toda aquela mensagem que foi feita durante já quase mais de mês, que a gente está aqui todo sábado falando das misericórdias, né? E hoje ele vai falar, toda vez que fizesse isso a um pequenininho, a mim fizesse, né? Ele soma tudo, fizesse o quê? Teve fome, da comida, teve sede, dá de beber, estava desabrigado, estava nu, deu roupa, estava preso, visitaste. Então vamos fazer uma reflexão em cima, um apanhado geral agora de tudo que nós falamos aqui durante esse mês, nesse belo trabalho feito pelo grupo religioso católico Focolares do Brasil. Culturarte. Vamos aqui falar da feirinha de Mucambo, né? Mas falando a respeito da parte cultural. Sandro e Reginaldo, atração musical na feirinha de Mucambo nessa semana. Essa semana foi com patrocínio da Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória. Candidatos a presidente discutiram política cultural no debate da Globo na quinta-feira. Nós fizemos o recorte aqui. Vamos ver aqui o debate sobre cultura, em que Lula pergunta para Ciro Gomes, debate com Ciro Gomes o projeto de cultura, e Bolsonaro debate o projeto de não cultura com o padre Kelmo. Artista lança manifesto em defesa da cultura, Chico Buarque e outros artistas. A PLB Comunidade, falta de oportunidade de emprego e políticas sociais para os jovens da periferia. E nessa época da eleição, sim, aí arruma um emprego para distribuir santinhos, segurar bandeira e depois 4 anos desempregado novamente, sem oportunidade. DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, lançou o site Quem foi quem no Congresso Nacional. É o momento de você, que vai voltar amanhã, ficar por dentro como agiu os nossos deputados e senadores durante esses 4 anos. Aí tá aí pedindo voto novamente. Vamos mostrar aí esse trabalho do DIAP. O DIAP que já tem mais de 30 anos que trabalha dentro do Congresso Nacional, acompanhando os deputados e senadores. Mais da metade do Congresso votou contra os interesses dos trabalhadores.
não é de se espantar não, né? Quem comanda o Congresso é o Centrão. Centrão é isso aí. Conheça os deputados baianos que votaram 100% contra os trabalhadores no Congresso Nacional. A maioria desses estão aí, tá inclusive aqui em Santa Maria. Vota contra o seu direito, contra a sua aposentadoria, contra o seu direito trabalhista, e agora quer tirar o direito dos servidores públicos, e aí vem pedir o voto dessas pessoas que eles prejudicam. Bom Conselho, a PLB de Santa Maria realizou a Assembleia Geral e definiu novas ações de luta. Prefeito Nenenzão, de Serra Dourada, continua sem respeitar os direitos dos professores. E a PLB realizou novamente grande manifestação. E se ele insistir com a birra, se o Nenenzão ficar birrento com calundu, aí o pessoal diz que vai tá parando uma vez por semana, 2 vezes por semana, vai parar por tempo indeterminado. Aluno invade escola em Barreiras e mata uma aluna cadeirante. O aluno da própria escola, né? O jovem invadiu uma escola militar. Uma escola cívico-militar lá em Barreiras. E ele também foi ferido. Voz da Educação. O governo da Bahia regulamenta e faz pagamento do primeiro grupo de precatórios do Fundef. Professores se revoltam por ter recebido a menos do que estava esperando. E a PLB Sindicato vai buscar na justiça a parte que o governo Rui Costa não pagou. A luta faz a lei. Supremo Tribunal Federal decidiu que é obrigatório os estados e municípios assegurar o atendimento em creche e pré-escola para nossas crianças. E aqui a notícia triste, né? A gente espera que isso tenha um fim, né? Essa violência política. Mais uma vez um bolsonarista esfaqueou e matou um pai de família lá no Ceará. Invadiu um bar, o pai de família não tinha passagem pela polícia e deixou um filho pequeno, né? Deixou um filho órfão. Fique conosco. Aqui até as 9h30 e na reprise desse programa na Rádio Carícia até as 15h30 você tem Educação, Cultura e Arte, Políticas Públicas, Cidadania e muita música de qualidade. Temos música para ouvir e para pensar. Vamos à nossa mensagem de hoje? Mensagem e reflexão. Sabedoria de vida para partilhar, refletir e comunicar. Reflita conosco a mensagem de hoje. Como eu tinha falado aí na abertura, a mensagem de hoje é um apanhado de todas as outras mensagens, 4 ou 5 ou 6 mensagens que nós falamos das misericórdias, né? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava desabrigado, era estrangeiro e fui acolhido, estava nu e me vestiste, estava preso e me visitaste. São as misericórdias. E hoje vamos fazer um apanhado disso aí, com toda vez que fizesse isso a um pequenino, a mim fizeste. É um apanhado geral dessa mensagem cristã profunda, relacionando com o seu voto amanhã. O seu voto, um ato de amor. O seu voto não pode ser um ato de ódio. É um ato de amor ao próximo, um ato de amor à família, à sua família, né? É isso que nós queremos, um país de paz e de prosperidade. É isso que todas as pessoas sonham. E não um ato de guerra entre irmãos. Ok? Vamos ouvir aí. Toda vez que fizesse isso a mim, a um pequenino, a mim é que fizeste. Movimentos Focolares. Seu voto, um ato de amor. Todas as vezes que fizestes isto a um desses pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Foi a mim que o fizestes. Jesus não deixa dúvidas. Ele está presente em cada ser humano. Foi essa a inspiração do projeto, seu voto, um ato de amor. Reconhecer a presença de Deus nos irmãos, especialmente nos que sofrem. Neste período eleitoral, todas e todos foram convidados a olhar com responsabilidade e amor para as realidades que afligem os brasileiros. Falamos da importância do voto e das políticas públicas. Escolher bem nossos governantes e legisladores é o início da transformação.
É verdade que as eleições são muito concentradas na escolha dos chefes do executivo, mas o nosso voto é ainda mais transformador, quando dado também a bons representantes do poder legislativo, pois eles, além de definirem as leis que regem nossa sociedade e fiscalizarem o executivo, aprovam o orçamento público. Eles têm grande influência sobre como será gasto o nosso dinheiro. Porém, dentre os deputados e senadores, infelizmente, há os que defendem os interesses de pequenos grupos e os que mantêm práticas de barganha, numa relação nebulosa entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo. Por isso, se queremos devolver à política sua essência amorosa e divina, cuidar de forma isenta de todos, precisamos escolher criteriosamente os senadores, deputados federais, estaduais e distritais que pretendemos eleger. Ao analisar seu candidato, atente-se a essas perguntas: quais bandeiras ele defende? Como vota o partido dele nas questões que afligem nosso povo? Ele pretende trabalhar por uma sociedade justa e inclusiva ou manter aquela elitista e excludente? A prática de vida dele é coerente com os discursos que adota? É verdade que não existem pessoas e nem políticos perfeitos, mas a democracia é a construção coletiva que depende de cada um de nós. Então, convidamos você a escolher seus candidatos, com critérios objetivos e, se eleitos, acompanhar de perto o seu trabalho. Deus criou o mundo para todos, está presente em todos e quer todos os seus filhos saciados, cuidados e protegidos. Portanto, eleger pessoas que se preocupem com todos, que implementem políticas públicas pensando nos que mais precisam delas, deve ser o nosso critério básico de escolha nessas eleições. Tudo o que fizeres a um destes pequeninos, é a mim que o fazes. Lembre-se, seu voto revela o mundo que você almeja. E concluímos essa série repetindo nosso convite. Nessas eleições, vamos juntos escolher construir um mundo mais próximo do desejo de Deus. Muito bem, vimos aí essa mensagem profunda sobre as eleições amanhã, sobre a responsabilidade que você tem com o seu voto. O seu voto não é uma coisa só individual, sua, que você faz o que quer, que vende, que compra. É a responsabilidade coletiva, porque você está escolhendo, não é uma pessoa para governar a sua casa, é para governar uma nação, é para governar um estado, é para governar uma cidade. E aí, tem muita gente até que vai na igreja, que reza, e na hora de dar o voto, dá um voto egoísta, não pensa no próximo, porque o cristianismo, o principal mandamento do cristianismo é amar o próximo como a ti mesmo, e Deus sobre todas as coisas, né? E em Mateus 25, Jesus reúne com seus discípulos e fala, né? Tem um trecho aqui: porque tive fome e não me desse de comer, tive sede e não me desse de beber, eu era forasteiro e não me hospedaste, estava nu e não me vestiste, estava enfermo e não cuidou de mim, estava preso e não foi me visitar. Então perguntaram: Senhor, quando foi que vimos você com fome e não demos de comer? Como foi que nós vimos você com sede e não deu de beber? Quando é que te vimos forasteiro e não hospedando você? Ou você estava nu e não te vestimos? Quando é que te vimos enfermo ou preso e não fomos te visitar? Então Jesus falou: em verdade vos afirmo que sempre que eu fizesse a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então aí a opção de Jesus pelos mais pobres, pelos sofredores, né? E muita gente que se diz cristão, traga um discurso de ódio, em vez de trazer esse discurso de amor aqui, traga um discurso de ódio, de separação, de preconceitos, né? Não acolhe as pessoas, né? O estrangeiro, o diferente, o sofredor, né? Faz a exceção de pessoas, faz a discriminação contra as pessoas, discrimina as pessoas porque é pobre muitas vezes, né? E aí é isso. Você, nem só sua atitude no dia a dia, mas sua atitude política também. Na hora de você votar, de escolher, nem só o representante maior do executivo, o presidente, o governador, mas também os deputados.
É triste que no Brasil as pessoas votam em deputado, assim, eu vou votar no governador, no presidente. Deputado é qualquer um. Vota porque alguém pediu, vota porque ganhou um cano, ganhou uma caixa d'água, né? Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre essa prática política. Por que o Centrão é tão forte? E segundo pesquisas que saiu aí, o Congresso que vai vir é pior do que o que está aí. Né? A tendência é eleger mais dos mesmos. Porque as pessoas estão no sofrimento, estão com sede, estão com fome. E aí, chega nesse período, eles aproveitam da miséria do povo para poder comprar o voto. Né? Com caixa d'água, dar o cano, com cano, que diga a Codevasf aqui na região, né? Que todo caminhões e caminhões de cano, de caixa d'água para comprar voto, horas de trator, o pessoal passa necessidade de 4 anos precisando de uma guarda, mas só no período das eleições, né? Aparece tanta coisa. Então as pessoas não pensam que o voto pode ter uma consequência danosa ou uma consequência para melhorar a sua vida. E aí muitas vezes coloca um presidente ou um governador e coloca deputados que vivem mercadores de votos, são mercadores de votos, que eles ganham as eleições comprando com caixa d'água e depois ele coloca aqueles governos refém, né, o dito Centrão, coloca aqueles governos refém deles para poder receber propina, defender pequenos grupos, recebe propina de empresários, grandes empresários, para poder votar contra o direito dos trabalhadores, para tirar o direito dos trabalhadores, o direito trabalhista, o direito previdenciário. Né? Então é isso. O voto é uma responsabilidade imensa, uma responsabilidade coletiva. Né? Meu voto, seu voto é uma responsabilidade coletiva. Seu voto não é uma coisa sua para você vender e comprar. Porque se você fosse escolher uma pessoa para governar a sua casa, sim. Mas você está vendendo o seu voto e colocando uma pessoa para me governar com o voto vendido seu. Eu que não vendi o voto vou ter que sofrer as consequências da sua irresponsabilidade. Muitas vezes até não é irresponsabilidade. Muitas vezes a pessoa pobre porque é pela necessidade e não compreende essas coisas. Que a população pobre está necessitada, os caras chegam dando alguma coisa, receba. Mas não é em troco do voto. Pega aquilo ali e escolha, faça uma análise dos candidatos que defendem o seu direito e vote naquele, meio que não te deu nada. Porque aquele dinheiro que ele está te dando não é dele, é dinheiro público, já é seu. Se ele te deu, já é seu. Agora, o votar é diferente. É coisa pública que eles deixam para dar só na época da eleição. Ok? Vamos ouvir aí, falando de amor, de fraternidade, vamos ouvir aí uma música chamada Mateus 25, inclusive uma música feita, baseada nesse versículo da Bíblia aí, né, nesse capítulo, nesse versículo da Bíblia. Uma banda chamada Fraternidade e o Caminho. Ela toca aqui, Mateus 25. Eu caminhava pelas ruas com um maltrapilho. Eu buscava alguma ajuda pra sobreviver. Eu tive fome, tive sede, senti dor, gemi de frio. Num papelão a me agasalhar e tu me vias lá, nem sequer um olhar me davas, e a dor que mais me doía era tua indiferença. Tu que dizias ter nas palavras que eu deixei, e ao orar sempre declaravas que eu era teu Senhor. Mas não me vi
Voltamos a apresentar o programa Educarte, um programa de educação, cultura e arte. Educarte. Que prazer poder participar de um projeto de tanta dignidade. Diz! Parabéns, hoje é o seu aniversário. Parabéns, mais uma volta no calendário. Muito bem. Programa Educarte de volta. Programa de Educação, Cultura e Arte. Programa da PLB Sindicato de Santa Maria da Vitória. Comunicando com vocês, eu que sou o professor Daniel. Pessoal, lembrando aí que tivemos um pequeno probleminha aí com o YouTube, mas nós estamos restaurando aqui. Mas você pode participar do nosso programa aí, através do Zap da rádio, 779-9996-1481. 779-9996-1481. Aí você pode mandar sua mensagem, né, sua opinião, que a gente está aqui lendo, né? Mas mais tarde, depois vai aí o YouTube vai estar com a gravação também para vocês assistirem, reprisar, né? Mas está aí. E quem que tem também o aplicativo da rádio aí, pode também acompanhar o programa, além da rádio, no aplicativo da rádio. Ok? Um abraço aí para Deca do Acordeon, lá no Pau do Colher, tá nos ouvindo, mandou uma mensagem aqui. Obrigado, Deca, pela audiência. Vamos falar dos nossos aniversariantes da semana, nossos sócios da PLB, né? Que são meu patrão, nossos patrões são os sócios, né? É quem mantém a nossa entidade. É graças a eles, na realidade a PLB é um conjunto de pessoas, né? Não é uma pessoa, é a direção. Parabéns aí para Jussiene da Silva Souza, fez aniversário no dia 25. No dia 26, parabéns para Maria Nazaré da Silva Matos. 27, Zilma Alves dos Santos Neves. E hoje está acendendo a velhinha José Orlando de Souza, lá na comunidade de Caraíbas. Um abraço, José Orlando, professor José Orlando. Parabéns aí para Rosimeire da Costa Santos, também está fazendo aniversário hoje. Felicidade, realizações na vida de vocês, nem só no dia do aniversário, mas todos os dias da sua vida. É o que deseja a PLB Sindicato, o programa Educarte, o professor Daniel. Parabéns para vocês! Parabéns, hoje é o seu aniversário. Parabéns, mais uma volta no calendário. Culturarte, a cultura está no ar. Se ligue. Falta de cultura pra cuspir na estrutura. Falta de cultura pra cuspir na estrutura. Falta de cultura pra cuspir na estrutura aqui. Muito bem, falar de cultura, nossas notícias de cultura. Essa semana aqui continuou ontem com a feirinha lá do Mucambo. Parabéns ao pessoal, os feirantes, as pessoas que tomam essa iniciativa, né? Importante para as comunidades, nem só para os artistas que apresentam aí, que está tendo espaço para trabalhar, como também para o pessoal que tem a oportunidade de fazer seus negócios, de vender, de comprar, né? Parabéns ao pessoal aí da feirinha do Mucambo, aconteceu ontem. E ontem foi Sandro e Reginaldo, a atração lá ontem. É bom que os meninos daí, da região mesmo, tenham a oportunidade de mostrar o seu talento. E o apoio cultural ontem foi da Prefeitura Municipal de Santa Maria da Vitória. Na semana passada deu aquela polêmica toda aqui, né? Que tinha uma briga lá. Segundo foi colocado lá, foi resolvido da seguinte forma. Como o prefeito é que autoriza e tudo mais, chegou lá, o menino ia tocar só o Bota Rasgada. Aí o prefeito também mandou que o outro tocasse. Cada um tocou um pouco e a prefeitura assumiu os dois, né? Tirou o Renatinho fora da jogada. E tá aí rolando na internet, não sei se é verdade, se é mentira. Tem um buchicho, a gente vai apurar, e no próximo programa a gente vai falar aqui. Diz que teve um episódio lá de que a vigilância sanitária entrou no supermercado lá e conseguiu ver um todinho vencido e aplicou uma multa de 12 mil reais no comerciante. Coitado do comerciante, né? Um local pequeno, né? Deveria chamar a atenção e tal, mas eu achei assim, e podia até multar um valor menor, né? Mas foi, de certa forma, se realmente aconteceu isso aí, foi abusivo, né? Estamos aguardando aí o desenrolar disso aí, para saber se foi estamos apurando para saber, no próximo programa a gente tá aqui passando para vocês, né?
Porque foi a caravana da prefeitura, foi lá, né? Assistência Social, Secretaria de Saúde, a caravana das eleições, porque na realidade é importante isso aí, mas no período da eleição o pessoal faz a caravana social e o pessoal vai fazer a campanha, distribuir os santinhos, né? O pessoal contratado vai distribuir os santinhos nas casas, fazer a campanha eleitoral, né? É bom que fosse todos os anos, né? Ou que tivesse eleição todo ano, para ter caravana sempre, era bom. Mas aí teve estão falando aí nas redes sociais que teve esse episódio, mas eu não cheguei a conversar com o comerciante, nem nada, a gente vai apurar ainda direito isso aí para saber de fato o que ocorreu. Se ocorreu, de certa maneira, o valor da multa, não que eu estou falando que a vigilância tem que ver o produto vencido mesmo, mas o valor da multa é um pouco abusivo, né? Para uma região que o pessoal quase não vende, que o comércio é fraco, né? Então vamos ver, na cena do próximo capítulo da feirinha, na outra semana. Teve uma colega lá da feirinha que deu a opinião dela sobre o movimento, eu coloquei no ar, ela não gostou, me ligou, falou, não, que ela não era para ter colocado a voz dela e tal. Falei, mas você publica na rede, já estava sendo publicado em diversos grupos, estava espalhado já no mundo, é público, né? Se tivesse fechado só num grupo, não era público, mas estava espalhado em diversos grupos, muita gente compartilhou. Então já tornou público, né? Não é uma coisa fechada mais, entendeu? Mas não foi intenção maltratar ninguém, pelo contrário, então, a intenção é defender a feirinha de Mucambo, né? Defender o direito que vocês têm aí, que cresça mais. Desejo a vocês que cresça mais essa feira. Ok? Falando em cultura, teve o debate dos presidenciáveis na Rede Globo, na quinta-feira, e teve o tema cultura 2 vezes. A primeira vez foi tema livre, e aí Lula escolheu fazer uma pergunta para Ciro Gomes sobre cultura. Na segunda vez foi sorteado, e por azar de Jair Bolsonaro caiu o tema cultura para ele, né? E ainda chamou segundo Lula colocou lá, o candidato laranja dele, os dois para ficar trocando papel, ficar trocando figurinha, os dois ficar trocando figurinha lá, para falar sobre cultura, né? Então vamos ver aqui que na realidade é a não cultura, né? Porque não teve proposta, não teve discussão de proposta nenhuma, a não ser o padre que falou que vai trazer o projeto de Dom Pedro II, o projeto cultural de Dom Pedro II. Mas primeiro vamos ouvir o debate entre Lula e Ciro Gomes, foi um debate sobre cultura de alto nível, né? Muito de alto nível, propostas muito boas dos dois candidatos na discussão. Vamos ouvir aí, primeiro, a participação sobre cultura no debate, Lula e Ciro Gomes. Vamos dar prosseguimento ao nosso debate. O próximo candidato a fazer perguntas é o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Por favor, candidato. O senhor pode perguntar a Ciro Gomes, a Padre Kelman ou Soraya Tronic. Ao Ciro. Candidato Ciro Gomes, por favor. Ô Ciro, a questão da cultura. Nós sabemos que a cultura vive um problema de desmonte nesse país. E que o Congresso aprovou a lei de Blanco, houve um veto, depois liberou a parte do recurso, mas a cultura efetivamente ela foi desmontada por conta da pandemia. Qual é a tua proposta para a política de cultura nesse país? Presidente Lula, eu considero que a cultura tem muito mais grave importância do que o mero mecenato e o estímulo que se deve fazer às expressões artísticas do nosso povo. A cultura é que afirma a identidade de um país, de uma nação. Portanto, nós precisamos recuperar a ideia da dinâmica política. Minha proposta é recriar o Ministério da Cultura, restabilizar todas as instituições, tipo Funarte, todas as outras que estão completamente, e rever as leis de fomento. A Lei Rouanet cumpre um papel muito grande, mas já desde o seu governo, ela tem dois defeitos. E não é culpa sua, não estou querendo apenas constatar os problemas para propor soluções. É que praticamente se concentram todos os recursos, sobra quase nada, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Compreensível. É aqui em São Paulo e no Rio que se produz a estética de retorno comercial mais relevante, e esse é o segundo defeito. Eu quero adaptar as leis de fomento para que haja uma cota para o estímulo às expressões de cultura popular. Sabe o que está acontecendo na periferia do Brasil? Não sei se quanto tempo faz que você não anda por lá, mas é uma coisa explosiva de criatividade no hip hop, no rap, no desenho enfim. E é essa a minha proposta, em resumo, para a cultura. Ciro, eu tenho feito reuniões em todas as capitais, com o povo de cultura. Com todo mundo, com o povo periférico, com os artistas famosos, ou seja, para discutir como a gente vai transformar a cultura brasileira numa coisa que tenha muita rentabilidade e geradora de emprego. As pessoas não têm noção
do quanto um show custa de investimento para gerar empregos. E nós vamos tentar fazer, além de recuperar o Ministério da Cultura, além de recuperar todas as instituições, eu vou criar comitê em cada capital de cultura, para que a gente possa discutir, inclusive, como estabelecer uma cultura ser, nacionalizada, sem ficar dependente do eixo Rio-São Paulo ou das grandes emissoras de televisão. Nós vamos ter que trabalhar muito, trabalhar inclusive com o Congresso Nacional. Nós temos que tentar discutir uma regulação para que as empresas que representam a televisão local tenham um espaço para a cultura local que hoje não existe. Essa é uma bela cópia de um elemento antigo do meu Projeto Nacional de Desenvolvimento, que é, ao invés de regulação da mídia, que de vez em quando você frequenta aí essa ideia autoritária que não presta para ninguém, o que nós precisamos fazer é exatamente o que eu tenho proposto desde o seu governo e que ninguém quis fazer, para não enfrentar os grandes e poderosos, estamos aqui, né? Os grandes e poderosos conglomerados de mídia do Brasil. A ideia é simples. A ideia é que você vá gradualmente eliminando a ideia de que é um horário nacional o dia todo. Rede nacional. Então, abre 2 horas em horários intermediários para ir gerando uma produção local, uma identidade local, para que nos preservemos na diversidade extraordinária que a cultura brasileira tem. Mas deixa eu repor, porque no Brasil essa coisa do fomento às expressões artísticas tem esses 2 defeitos e a gente precisa consertar. E muitos poderosos amigos seus, que estão sempre muito à disposição de passar pano para qualquer contradição sua, seja moral, seja política, seja econômica, eu sei bastante bem por que razão fazem isso. E a razão básica é isso, é uma hiperconcentração de todos os dinheiros na mão de meia dúzia de grandes produtores culturais de São Paulo e do Rio. Não vou decompor nada disso, porque eu compreendo a importância da estética de valor comercial. Mas banco ficar tendo cinema, para o banco tirar o dinheiro que devia pagar do imposto de renda e fomentar uma publicidade para ele e compatibilizar isso como se fosse fomenta a cultura, é mais uma dessas grandes fraudes, como é, por exemplo, o FIES. Você se gaba do FIES, mas o FIES é o seguinte, bilhões de reais foram entregues a meia dúzia de conglomerados de faculdade, por regra, sem nenhuma qualidade, nenhum controle, ficaram bilionários os donos dessa, o Valfrido Marisguia é o seu melhor amigo hoje, eu que lhe apresentei, e aí a garotada toda endividada, começando a vida com débito no FIES. Candidatos, obrigado. Ok. Então vimos aí, né? Na realidade, é essas propostas, tanto a proposta de Lula como de Ciro Gomes para a cultura, são mais ou menos semelhantes. Tanto é que Ciro falou que a de Lula é cópia da dele, né? Que Lula está fazendo uma cópia da dele. Que seja, mas que são a questão de interiorizar a cultura, né? Tirar do eixo Rio-São Paulo, os meios de comunicação também, a própria Constituição já garante isso, mas não acontece na prática. A programação das televisões regionais tem que ter mais conteúdo local, né? Aumentar, dar mais espaço. Nos governos Lula, de fato, houve uma certa desconcentração com a questão da criação dos pontos de cultura e dos editais culturais, com a criação do Ministério da Cultura, criação do Plano Nacional de Cultura, das Conferências Nacional de Cultura, que era muito importante. Teria que avançar os defeitos que Ciro Gomes apontou, ele tem razão. Essa concentração dos recursos no eixo Rio-São Paulo, né? Precisa ser consertado, de fato é preciso, né? Mas que houve o ministro Gilberto Gil, foi um extraordinário exemplo de desconcentração de recursos. Inclusive aqui na Bahia também. Na Bahia houve muita desconcentração de recursos da cultura para o interior, né? E aí, houve também na participação, aí deu azar lá que foi o padre Kelman e o Bolsonaro, eles convidaram para ficar trocando figurinha ali, e aí no caso de Lula foi ele que perguntou sobre cultura a Ciro Gomes. E no caso do padre Kelman foi de sorteio do tema. E caiu logo cultura, né? E aí eu chamei, eles falaram de um projeto de não cultura, porque eles não falaram de cultura, eles ficou criticando, mas sem apresentar proposta nenhuma, né? A única proposta que foi apresentada, vocês vão ver aí, foi um projeto que ele falou que o padre Kelman, se foi eleito, né? A presidente Laranja, e se ele for eleito, ele falou que vai trazer o projeto de Dom Pedro II para implantar na cultura do Brasil. Vamos ouvir aí. Eu vou sortear o tema da sua pergunta. É sobre política cultural. O senhor escolha, então, por favor, a quem vai dirigir a sua pergunta. Quem está sobrando, por favor? Nós temos Ciro Gomes, Felipe Dávila, Padre Kelman, Simone Tebet e Soraya Tronic. Eu chamo o senhor Padre Kelman. Padre Kelman.
a pergunta em 30 segundos, por favor. Padre, se você se lembrar que no passado, grandes artistas apoiavam o presidente de plantão. Quando eu cheguei, eu botei um ponto final nisso. Porque só na Lei Rouanet, cada artista podia pegar, por ano, até 10 milhões de reais. Artista importante, obviamente. Eu botei um ponto final nisso. Atualmente, cada artista, início de carreira, pode pegar no máximo 500 mil reais e com critério. Essa é a maneira correta de tratar a cultura brasileira? Presidente, eu fico impressionado como em outros governos a cultura brasileira foi desprezada, ainda se usando o dinheiro da Lei Rouanet, mas a cultura foi banalizada. Havia peças teatrais de pessoas peladas, desculpe esse tipo de palavreado, pessoas sem roupas, uma atrás da outra, com o dedo, né? A gente sabe aonde, e chamando isso de cultura, sabe? Isso não é cultura. Usar o dinheiro público para promover um desrespeito ao próprio corpo humano, o corpo humano que é templo de Deus, o corpo humano que nós todos sabemos que deve ser valorizado e respeitado. Então, usar o dinheiro da Lei Rouanet para a imoralidade era o que nós víamos nos governos nesse governo anterior, no governo do PT, vamos dar nomes aos bois, né? Então é preciso investir na juventude para que o jovem adquira conhecimento necessário, invista-se como Dom Pedro II fazia, Dom Pedro II que investiu. Nós temos aqui Carlos Gomes, né? José Américo, tantos homens que foram patrocinados por aquele governo do passado, mas queriam que esses homens perpetuassem e levassem a cultura para frente, e não um retroceder da nossa cultura. A gente precisa investir melhor. No meu governo, se eu for eleito, eu lhe digo que nós temos que investir melhor, fazer da cultura um meio para que as pessoas, de fato, façam o Brasil lá fora ser valorizado, respeitado mais ainda, e não achincalhado como eu vi por conta desses atos imorais com o corpo humano. Sua réplica. O senhor tem razão. Isso que o senhor citou aqui é uma pequena parcela que acontecia e acontece ainda perdidamente pela cultura. Isso não é cultura. Nós temos hoje as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc para atender o artista no início da sua carreira. Mas eu quero elogiar aqui o Mário Frias, meu ex-secretário de Cultura, que agora concorre a um cargo de deputado federal por São Paulo, porque ele moralizou a Lei Rouanet. Sabia, padre, que a Lei Rouanet dava por ano em torno de R$1,5 bilhão de reais para esses mesmos artistas, muitos baianos, e no centro aqui, perdido no Rio, para exatamente fazer isso que você acabou de dizer aqui. Um desrespeito para com a família brasileira. Isso não é cultura, isso é depravação. A família era esculachada através desses artistas que, repito, pegava até R$1,5 bilhão por ano. Parabéns, Mário Frias, boa sorte como candidato a deputado federal por São Paulo. Tempo agora para... Muito bem, então vimos aí, né, o debate da não cultura, porque não apresentou nenhuma proposta. Se limitou a criticar a Lei Rouanet, que é só uma lei de fomento à cultura, né? Uma lei de fomento à cultura que é captada através de empresas que descontam o imposto, né? Aquilo que Ciro Gomes criticou, né? Então, mas é só um pedaço. E a cultura não se resumia à Lei Rouanet. E segunda coisa, e nem todo mundo que pegava dinheiro da Lei Rouanet, que é os grandes produtores culturais, está no eixo Rio-São Paulo. Os grandes artistas, os grandes cantores estão lá, né? Infelizmente, ou felizmente, ou infelizmente, é o local que está, a exposição é onde mora a maioria dos artistas, grandes artistas, né? E é preciso também ter dinheiro para os artistas interiorizar, como foi interiorizado com os pontos de cultura. Mas a cultura não resumia isso. E também a cultura, no governos anteriores, não resumia a questão de uma peça depravada, não. É show musical, teatro, ópera, são tantas... espetáculo de hip hop, espetáculo de cultura popular, encontro de cultura popular, é vasto, é amplo. Bibliotecas,
sala de cinema, e eles resumiram que nos governos anteriores só existia peça depravada, era isso, o dinheiro da cultura. É que resumiu, ou seja, resumiu numa coisa só, num ponto, um universo. O universo, um ponto se resume no universo. Entendeu? Então, e no final, a única proposta que foi apresentada, então é não cultura, ele ficou criticando uma lei só, e não analisou a cultura como um todo. E no final falou que a proposta, pelo menos do padre de São João, como diz o padre de São João. Por que é padre de festa junina, da casamento na roça da festa junina? Porque ele fala que é padre. E o bispo da igreja que ele fala que não, que ele nunca foi padre daquela igreja. Falou que é no Peru, foi lá no Peru também, não. É um farsante, né? É um farsante que está ali para poder arrecadar dinheiro para a campanha e para poder fazer uma troca de figurinha com o candidato, né? É o candidato laranja, né? Então tá aí, né? Então não tem proposta para cultura. Ficou lá discutindo a não cultura, ok? Falando em cultura, vamos ouvir aí os artistas, que a cultura foi muito atacada por esse governo. Ele falou que nós temos a Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo foi aprovada contra a vontade dele. Ele batalhou o tempo todo contra a cultura. Vetou as duas leis, o atual presidente, vetou as duas leis. E agora que o Congresso derrubou os dois vetos, nós fizemos uma pressão. Agora o que aconteceu? Ele baixou uma medida provisória, adiando para o próximo ano o pagamento da lei, que era para esse ano. Está na Justiça, está lá no Congresso Nacional para resolver isso aí. Entendeu? Então, a proposta, acabou com o Ministério da Cultura, acabou com conferência de cultura, acabou com tudo. Então, é anticultural, né? Talvez o padre Kelmo tenha até uma melhor proposta para a cultura do que o atual presidente, porque pelo menos ele falou que vai trazer a proposta de cultura de Dom Pedro II para cá, né? Do tempo de Dom Pedro II. Ok, vamos ouvir aí os artistas em defesa da cultura, Manifesto dos Artistas em Defesa da Cultura, Chico Buarque e outros artistas. A cultura é o conjunto de formas de ser e de existir de nosso povo, nossos conhecimentos, nossos costumes e crenças. As diversas culturas que formam a nossa nação formam o seu rosto e a sua alma. O que produzimos na música, no teatro, no cinema, na dança, nas artes visuais, na cultura popular e em todas as demais linguagens nos espelham e nos projetam para o mundo. Sem a cultura não saberíamos quem somos, sequer nos identificaríamos uns com os outros. Todo o potencial criativo, toda a engenhosidade e inventividade de um povo se materializam na cultura, na ciência e na educação. O oxigênio da cultura é a liberdade. Uma cultura só respira e se desenvolve em democracia. Com uma cultura tutelada, não há um país. Com uma cultura censurada, não há uma nação. Determinar o que é cultura e o que não é, em nome de uma ideologia ou religião, é mentir sobre quem somos. Uniformizar a cultura é perpetuar a ignorância e deseducar o nosso povo. Colocar uma camisa de força na cultura resulta num país triste, prisioneiro. O totalitarismo exclui, a cultura inclui. O totalitarismo imobiliza, a cultura liberta. Um país só será soberano e dinâmico com uma cultura viva, diversa e livre. Só uma cultura livre de amarras garantirá um país inclusivo e democrático. Cultura livre, já. 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 Cultura livre, sempre. Muito bem, vimos aí, né, essa manifestação de vários artistas, a Montenegro, o Buarque, o Chico Buarque de Holanda, Zé Hélio do Can, são muitos artistas aí, são mais de 20 artistas fazendo um manifesto a favor da cultura. A cultura liberta, a cultura esclarece, traz luz, é iluminismo, cultura é iluminismo, né? E querer parar a cultura, proibir a cultura, censurar a cultura, traz trevas, é ditadura, é totalitarismo. Falando em cultura, vamos ouvir aqui Marcelo D2 e o nosso grande
ex-ministro da Cultura, esse aqui sim, o baiano Gilberto Gil, fez um belo trabalho, descentralizou a cultura, criou toda a estrutura de cultura do Brasil, que o atual governo vem tentando acabar, vem desmontando, né? Acabou com o Ministério da Cultura, com as conferências de cultura, os pontos de cultura, né? Que em cada local, em cada rincão do país. Marcelo D2 e Gilberto Gil, Resistência Cultural. Essa é a história de um mulato brasileiro, da malandragem aqui do Rio de Janeiro. Preste atenção no nosso conto e vê se não dorme no ponto pra história que eu vou contar primeiro. Eu busco no mais velhos dos terreiros e tambores, e assim fico mais forte, enfrento medos e minhas dores. No mundo de dinheiro não se tem mais valores, não se separam por classe, cores, escravos e senhores. Conquistar o meu espaço, eu olho pro futuro sem esquecer o passado. Quem se rebaixa a si mesmo quer ser elevado. Nos querem de humildes para sermos humilhados. A rua cobra e como cobra, mas ajudar que é bom ninguém ajuda. É fora, tu gosta de dinheiro, né? Carro importado, pulseira de área VIP, uma puta do lado. Eu vou de da velha guarda da Portela. Falou de João do Vale, de Zequete, Manasseia. Falou de coisas simples, falou do meu lugar. Eu falo do meu povo e da cultura popular. Vai ver. É que eu luto e não me rendo, caio não me vendo. Não recuo nem em pensamento, eu sigo um movimento que pra mim é natural. De quê? De resistência cultural. Eu luto e não me rendo, caio não me vendo. Não recuo nem em pensamento, eu sigo um movimento que pra mim é natural. De resistência cultural. O bicho pega mesmo aqui na selva de pedra. Tipo o lixo deles abraçou, já era. Te torno militantes com medo de militares. Cagou na ideologia e joga ética pros ares. Sou moleque sinistro, entrego meu suor. Pelo que eu tenho visto, só pra de mal a pior. A paciência é curta, a ignorância é tanta. Sei até mata um leão, mas não foge das antas. A rua cobra e como cobra, mas ajudar que é bom ninguém ajuda. É foda nas ruas desse mundo. Eu só quero andar, toda vez que eu dou um passo o mundo sai do lugar. Buscar na sua própria vida matéria-prima. Eu posso até cair, mas dou a volta por cima. Como a chama na lenha, eu me formo e me consumo. O que eu toco vira luz, deixo carvão e fumo e canto. Eu luto e não me rendo, caio não me vendo. Não recuo nem em pensamento, eu sigo um movimento que pra mim é natural. De que, Gil? De resistência cultural. Eu luto e não me rendo, caio não me vendo. Não recuo nem em pensamento, eu sigo um movimento que pra mim é natural. De resistência cultural. Voltamos a apresentar o programa Educarte, um programa de educação, cultura e arte. Educarte. Que prazer poder participar de um projeto de tanta dignidade. Diz. A PLB Comunidade. Um quadro pela luta da cidadania e igualdade. Opa, cada cidadão, te chamei a atenção, não foi à toa, não. Sempre me dá o teu tempo, essa guerra todo dia, dia a dia, não. Opa, cada cidadão, opa, cada civilização. Muito bem. Programa Educarte de volta, programa da PLB Sindicato de Santa Maria da Vitória. Comunicando com vocês, eu que sou o professor Daniel. Lembrando aí mais uma vez que nós estamos um problema no YouTube. E aí quem quiser participar aí, dar sua opinião, faz aí pelo zap da Rádio Cultura. O número é 77, né? 999961481. 999961481. 999961481. Ok? Vamos falar das notícias da comunidade. Aí eu queria, como esse programa aqui é especial das eleições de 2022, fazer uma reflexão aqui sobre a juventude periférica
e a oportunidade de cultura, de trabalho, de emprego, de formação para esses jovens, a gente nota que nas nossas cidades, Santa Maria como exemplo, você não vê um projeto social num bairro, um projeto que possa oportunizar espaço de cultura, de esporte, a não ser os campinhos que a própria comunidade faz. E aí, parabéns aí ao nosso colega Adônio, que tem um trabalho belíssimo com mais de 50 crianças lá no Planalto, né? Escolinha de futebol e outras coisas. Então, quando aparece um jovem, mesmo assim não tem apoio merecido das autoridades para poder fazer o trabalho. E esses jovens ficam nos bairros sem oportunidade de cultura, de esporte, de lazer, de formação para um emprego, de emprego quando começa a cair no mercado de trabalho, e de políticas sociais. Aí chega no período das eleições, esses mesmos políticos que abandonam esses jovens lá no bairro periférico, que não faz política cultural, que não faz política social, que não dá oportunidade de crescimento a esses jovens, aí contrata esses jovens para poder ganhar R$50 por dia, uma mixaria para segurar a bandeira, para distribuir santinho na rua, para ganhar aquela mixaria ali. Então, necessitados vão, aquele monte de jovens, principalmente mulheres. Passa a eleição amanhã, domingo, terminou a festa e a vida, a partir de segunda, continua a mesma, sem nenhuma oportunidade. Então, poderia olhar mais para a periferia, e depois vem a questão das drogas, da criminalidade, porque o jovem não dá oportunidade. E depois muitas dessas pessoas falam, tem que morrer, tem que matar. Não dá oportunidade, não tem esse olhar de amor e não tem políticas públicas para os jovens da periferia. E quando tem a iniciativa da própria comunidade, como é o caso do Planalto, não tem o apoio do poder público, né? Tá aí, então vamos refletir sobre isso. E os jovens que estão aí também refletir. Inclusive, pega esse dinheiro que eles estão dando, vocês precisam, e dê o voto contra, né? Dê um voto de pessoas que lutam. Olha se esse seu político ele tem algum envolvimento com o movimento cultural, social, se ele ajuda associações, se ele está ligado a sindicatos, está ligado de quem luta para melhorar a situação, ou se é simplesmente picaretas que chegam comprando voto para depois tirar seu direito lá no Congresso, ok? E falando em deputados, senadores, o DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, é um órgão, uma organização que é mantido pelas 20 ou mais de 10 centrais sindicais, e ele faz um trabalho pluripartidário, não tem partidarismo, porque lá o objetivo deles é acompanhar a votação no Congresso Nacional, assessorar os deputados que é ligado aos trabalhadores e assessorar as votações de interesse dos trabalhadores lá dentro. E fazendo análise assim, isenta, sem partidarismo, né? Existe desde o período da Constituição, que foi criado, e existe até hoje. E o DIAP lançou agora recentemente um portal chamado Quem Foi Quem no Congresso Nacional. Você bota lá DIAP, Quem Foi Quem no Congresso Nacional, você vai ver, deputado por deputado, o que é que ele votou lá. Na reforma trabalhista, na reforma da Previdência, quem é que tirou o seu direito trabalhista, ou quem votou a favor do seu direito trabalhista. Na reforma da Previdência, quem é que estava defendendo tirar o direito do servidor público na reforma administrativa, e outras votações do interesse dos trabalhadores, entendeu? Vamos ouvir aí um áudio que fala do lançamento desse portal de monitoramento dos parlamentares, ok? Fiscalizar as decisões tomadas no Congresso Nacional e nas instituições do Poder Legislativo Estadual e Municipal. Este é um dos principais objetivos do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Fundado em 1983, o DIAP atua pela transformação das reivindicações da classe trabalhadora por parte dos parlamentares. O departamento, constituído pelas entidades filiais que se reúnem em forma de Assembleia Geral, não atua de forma política. A ideia é informar os sindicatos de trabalhadores e a sociedade sobre os projetos em curso no Congresso Nacional, além de oferecer elementos sobre a atuação parlamentar, contribuindo para que haja transparência e para que o cidadão tenha meios de conferir se há coerência entre discurso eleitoral e a prática legislativa. Recentemente, uma nova ferramenta de transparência legislativa, o portal Quem Foi Quem,
Através de um site, a plataforma disponibiliza as informações sobre como foram os votos de cada parlamentar nas pautas que mais importam aos trabalhadores. A plataforma foi desenvolvida pelo DIAP a partir da publicação do livro Quem é Quem na Constituinte, uma publicação da própria instituição que é resultado do acompanhamento do processo constituinte durante 1 ano e 7 meses ainda em 1988. Da mesma forma que o site, o livro traz posicionamentos dos parlamentares que construíram a Constituição de 88. O fundador do DIAP, Ulisses Riedel, fala sobre a publicação. O DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, foi fundado em 1983, há 39 anos atrás. Ele nasceu em pleno regime militar e com uma postura sui generis, porque ele não critica ninguém a nada, mas trabalha por políticas públicas que defendam os interesses dos trabalhadores. E ele, depois disso, ele publicou esse livro, Quem foi Quem na Constituinte. De uma forma totalmente suprapartidária, ele mostra quem votou a favor das causas dos trabalhadores em cada uma delas e quem votou contra. E é surpreendente, isso mostra a sua autenticidade, que alguns parlamentares tidos como conservadores tiveram notas altas e alguns tidos como progressistas tiveram notas baixas. Para a escolha das votações, o DIAP utiliza critérios como a importância da matéria sob os pontos de vistas político, econômico e social, o grau de disputa entre oposição e situação, o aspecto temporal das propostas de leis submetidas para votação e a clareza do dispositivo votado em relação ao objetivo pretendido. Uma atividade que para nós é de grande importância, de grande relevância e que principalmente resgata o papel e a história. Muito bem, então tá aí. O DIAP está colocando à disposição da classe trabalhadora para vocês analisarem, né? Daqui a pouco eu vou dar nome aos bois. Vou colocar aqui os 13 deputados da Bahia, dos 39, porque teve alguns que votou totalmente a favor do trabalhador. Teve alguns que votou meio a meio. Teve uns que foi 100% radical. Todas as propostas a favor do trabalhador e estava contra, né? São 13. Na realidade, a gente não está falando que esses deputados, que eles não prestam, não é isso. Que ele presta para alguém. O problema é que não presta para a classe trabalhadora. Se algumas pessoas, empresários que financiam eles, financiam para que eles tirem o direito do trabalhador para poder beneficiar a empresa. Aí ele é bom para esses empresários, é bom para algumas pessoas que tem interesse em tirar os direitos dos trabalhadores. Agora, para o trabalhador, é meio complicado o trabalhador votar nos seus carrascos. Pessoas que vai lhe prejudicar lá quando está sendo deputado. Parabéns ao DIAP por essa ferramenta. Você vai colocar lá no Google lá, quem foi quem no Congresso Nacional, DIAP, lá tem, você pode o nome do seu deputado e o estado, você vai ver o nome, o que é que ele fez, né? Então faça isso antes de você votar, não vote de olho fechado não, pesquise lá essa ferramenta importante, www.quemfoiquemnocongresso.org.br, ok? E os deputados baianos, quase a metade dos congressistas nesse ano que estão disputando, estão aí, 49,6% dos congressistas votaram contra as propostas dos trabalhadores. Não é à toa que foi aprovada a reforma trabalhista, né, que piorou a qualidade do emprego. Quando saiu a pesquisa de emprego, o emprego voltou a crescer. Mas emprego, se o cara estiver vendendo picolé, o IBGE fala que ele está empregado, né? Voltou a crescer o emprego informal, voltou a crescer o bico, mas o emprego formal, com carteira assinada, com direito garantido, esse aí não está degradado depois da reforma da Previdência, depois da reforma trabalhista, ok? Então, de acordo com o levantamento dos 594 parlamentares, sendo 513 deputados, 81 senadores, 295 votaram contra todas as propostas de interesse da classe trabalhadora, ou seja, mais da metade votaram totalmente, 100%, é os deputados 100% contra, né? Inclusive o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, votaram 100% contra os trabalhadores. Votaram a favor dos trabalhadores 129 deputados, 21% dos deputados, principalmente os deputados da oposição.
votou a favor 100% da matéria de interesse da classe trabalhadora. Como, por exemplo, Marcelo Freixo, do PSB lá do Rio de Janeiro, que é candidato a governador, votou 100%, e outros parlamentares aqui da Bahia, de outros estados. Ok? E como eu falei que ia dar o nome aos bois, né? Inclusive eu chamei quem são os 13 deputados, que está lá no Quem Foi Quem, está lá no site do IAP, que votaram 100% contra os trabalhadores. Vamos ouvir um áudio aí do assessor de um sindicato de trabalhadores aqui da Bahia, onde ele fez essa pesquisa lá no Quem Foi Quem, e vai dar ao nome os bois, os 13 deputados baianos que votaram 100% contra os trabalhadores. Esses deputados não merecem voto de trabalhador. Pode merecer voto de qualquer outra pessoa, mas não de trabalhador. Deputados que foram bem votados, né? Na média, mais de 100 mil votos. Vamos ouvir aí o relato. Deputados baianos, 100% contra os trabalhadores. Então, pessoal, dos 39 deputados federais, aqui eu estou apresentando a relação dos 13 deputados federais que votaram 100% contra os interesses da classe trabalhadora, segundo o site quemfoiquem.org.br. E vou passar a nominá-los a partir de agora. Adolfo Viana, do PSDB, votou 100% contra os interesses da classe trabalhadora. Arthur Maia, do União Brasil, votou 100% contra os interesses da classe trabalhadora. Para quem não está lembrado quem foi Arthur Maia, ou quem é Arthur Maia, ele foi o relator da Lei das Terceirizações, da reforma previdenciária, e está cotado para ser o relator da reforma administrativa. Cacá Leão, do PP, candidato a senador pelo estado da Bahia, votou 100% contra os interesses da classe trabalhadora. Cláudio Cajado, do PP, votou 100% contra a classe trabalhadora. João Bacelar, do PL, votou 100% contra a classe trabalhadora. João Roma, do PL, candidato a governador do estado da Bahia, votou 100% contra os interesses da classe trabalhadora. José Rocha, do União Brasil, votou 100% contra os interesses da classe trabalhadora. Leon Lomanto Júnior, do União Brasil, 100% contra os interesses da classe trabalhadora. Professora Daiane Pimentel, do União Brasil, também votou 100% contra os interesses da classe trabalhadora. Imagine você, uma professora contra os interesses do trabalhador. É um absurdo. Raimundo Costa, do Podemos, 100% contra a classe trabalhadora. Ronaldo Carleto, também do PP, votou 100% contra os interesses da classe trabalhadora. Sérgio Brito, do PSD, votou 100% contra os interesses da classe trabalhadora. Tito, do Avante, votou 100% contra os interesses da classe trabalhadora. Minha gente, todos esses deputados federais que eu acabei de nomear aqui, eles receberam grande quantidade de votos, na média aqui 100 mil votos cada um, aproximadamente, em 2018. Ou seja, a classe trabalhadora votou em peso nessas figuras aqui, nessas pessoas, nesses candidatos, e em troca eles passaram 4 anos votando contra os interesses da classe trabalhadora. Então tá aí, né? As figurinhas carimbadas do Centrão e outros mais, esse pessoal, eles não estão nem aí, votam mesmo, porque em troca eles ganham financiamento de campanha dos grandes empresários, ele ganha benesses do governo para poder comprar voto, cano, caixa d'água, a hora de distribuir cano, caixa d'água, hora de trator, ambulância que igual nós anunciamos aqui, ambulância que fica nas comunidades e não serve a comunidade, só para poder festejar aquela ambulância, como foi o caso de um caso que aconteceu na região do Mucambo. Então essas figuras, e dessas figuras aqui, nós temos vários aqui, né? O Arthur Maia, né, que foi prefeito de Bom Jesus da Lapa. Esse aqui é o testa de ferro de todos os projetos. No projeto da reforma trabalhista, que tirou vários direitos, que precarizou o emprego no Brasil. Ele foi do previdenciário trabalhista e quer ser também o carrasco dos servidores públicos. Cacá Leão, né, que está a propaganda. O deputado primeiro colocado, tal. Cacá Leão, que é candidato a senador, ele
ele foi um dos que votou 100% em todas as propostas que prejudicaram os trabalhadores, né? Outro aqui, João Roma, que é candidato a presidente da República de Bolsonaro, do partido Bolsonaro. José Rocha, né, que tem 300 anos que é deputado, né? Nesse mesmo esquema do Centrão. O atraso de vida para a classe trabalhadora, para o desenvolvimento, está nesses caras, né? Ronaldo Carleto, que já teve apoio aqui em Santa Maria, Sérgio Brito, que tem apoio aqui na região, e o deputado Tito, que é filho de Santa Maria, mas mora em Barreiras, né? Barreiras foi o menos votado, teve 40 e poucos mil, né? Agora está tendo muitos candidatos, só era ele candidato na região naquela época. Então tá aí, guarda esses nomes aí, você pode votar, porque o voto é livre, mas fique sabendo que você está votando em pessoas que vai tirar o seu direito, que tirou já uma grande parte de direito, já tirou, e que vai te prejudicar lá em cima no seu direito como servidor público, como trabalhador, como empregado, como na sua aposentadoria, para prejudicar o tempo de se aposentar, aumentar o tempo, impedir a amplitude das aposentadorias, ok? Então fique alerta. E qualquer dúvida, vocês vão lá no site. O site é esse, www.quemfoiquemnocongresso.com.br, que é um site do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Você vai ver lá todas as matérias que eles te prejudicaram. Vamos de música? Vamos ouvir aí Zé Vicente, Na Hora do Voto, né? Essa música retrata mais ou menos isso tudo que nós falamos aqui. Na Hora do Voto, Zé Vicente. Nunca vi tanto horror na minha vida quando é tempo da disputa eleitoral. A campanha agressiva e imoral entre os homens da classe enriquecida. E o povão feito massa remexida, sem direito de ver e de pensar. Feito gado empurrado sem berrar ao curral da falsa democracia, onde o pobre só é gente por um dia, na cabine na hora de votar. O comércio do voto está em alta, a pessoa se vendendo e se comprando, a políticos e partidos se trocando, a conchavo enrolada é o que não falta. Honestidade é som difícil como flauta, e a gente nem sabe comparar quem se vende com quem vive a comprar. Qual dos dois é pior para o futuro? São sujeitos atolados no monturo, de nenhum o bem pode prosperar. Tanto pobre brigando e se ferindo, cego e surdo totalmente apaixonado, terminada a eleição vê chateado que o grande inimigo está sorrindo. E os donos do poder vão repetindo suas tramas para enganar todo o povão, e o pobre reclamando sem razão, pois não deu ao seu voto validade, perdeu a chance de fazer a novidade, se vendeu e brigou com o irmão. A esperança não nasce lá de cima, vem de baixo, vem da classe oprimida. Há um grito norte a sul clamando vida, e uma estrela vai brilhar em cada esquina. A mão do pobre vai escrever uma nova sina, e a história vai mudar de direção. Nova luz vai clarear nesta nação, e o Brasil vai ser todo recriado, e ninguém mais será comprado por políticos em tempo de eleição. Voltamos a apresentar o programa Educarte, um programa de educação, cultura e arte. Educarte. Que prazer poder participar de um projeto de tanta dignidade. Diz... Bons Conselhos, um quadro que te deixa por dentro das políticas públicas e dos acontecimentos locais. Ouça um bom conselho que lhe dou de graça, inútil dormir que a dor não passa. Muito bem. Programa Educarte de volta, programa de Educação, Cultura e Arte, programa da PLB Sindicato de Santa Maria da Vitória. Comunicando com vocês, eu que sou seu parceiro, companheiro, professor Daniel. Vamos às notícias das políticas públicas, mas falando aqui primeiro sobre reuniões também que aconteceu. A PLB Sindicato, essa semana, realizou uma Assembleia Geral para discutir
a pauta de reivindicação, né? Vocês lembram que o prefeito teve numa última anterior assembleia da PLB e chegou a botar na rede social que ele tinha resolvido 80% da pauta do professor. Só que não. Foi 3 coisas que ele comprometeu e até agora nada do que ele comprometeu saiu do papel, né? Então não resolveu nada. Até esse momento não resolveu foi nada. Entendeu? Então nós discutimos os precatórios que está aí. O governo do estado pagou. Eu até fiz isso aqui, essa provocação. O governo do estado pagou os precatórios. Mesmo que a gente vai fazer uma crítica também à forma como pagou, mas pagou. E o governo anterior, e o prefeito anterior e o prefeito atual de Santa Maria se negam a pagar, né? Estão na mesma posição, um seguindo o outro. Se negam a pagar. Então, eles apoiam o candidato adversário do governo da Bahia. Então, será que a ACM Neto entrando também não vai pagar? Porque tem mais 2 parcelas para a gente receber, né? Estamos recebendo recebemos uma primeira parcela agora, tem mais 2 parcelas. Será que, se os seguidores dele não gostam de pagar precatório do Fundeb, será que o governador deles também gosta? Fica aí a pergunta, que eles respondam. Que até que o próprio governador deles poderia fazer essa resposta. Não, mas não faça a resposta igual o prefeito atual fez, não. Que ele também falou, na eleição, reuniu o professor, falou que ia pagar. Depois que passou as eleições, não cumpriu a promessa de pagar conforme os professores. Ok? Discutimos gestão democrática nas escolas, porque foi feito um decreto que nós vimos aí, sem a participação da comunidade, que é fazer uma escolha só técnica, sem a participação da comunidade, e piso salarial do professor e a diferença do piso, nós mandamos ofício para a prefeitura para eles fazerem o levantamento, quanto é que custa, e fazer uma proposta do pagamento do retroativo da diferença dos 15% que foi pago só a partir do mês de junho. Nem os 15% que deu foi no ano todo, ok? Então vamos fazer algumas atividades, vamos colocar uns outdoor na rua, fazer uns cards e estamos pensando em fazer o uso da tribuna da Câmara em um dia para poder cobrar. O prefeito foi na reunião da PLB, comprometeu com 3 coisas, comprometeu com a eleição democrática, não está acontecendo como foi comprometido, comprometeu com a diferença do piso salarial de 15%, da diferença dos 15%, não saiu nada, né? Então, do que o prefeito comprometeu lá, nada foi realizado, né? E colocou na rede, reunir na PLB e resolver 80%, só que não, né? Ok? Então vamos tá encaminhando essas lutas que foi aprovado na nova Assembleia. Falando em prefeito que não gosta de cumprir direito de trabalhador, vocês lembram que eu falei aqui do prefeito do PT, do Partido dos Trabalhadores, lá de Serra Dourada, o prefeito Nenezão. Até eu tinha falado na semana passada que na segunda manifestação que houve lá, a Secretaria de Educação recebeu os professores e falou que ia marcar com o prefeito a próxima semana. A gente ficou até animado. Só que chegou na próxima semana e fecharam as portas. Não marcou, não fizeram nada e o professor foi para a rua novamente. Foi publicado, inclusive, no site aqui da PLB estadual. Ignorado pela gestão, trabalhadores de educação de Serra Dourada fazem paralisação por melhores condições de trabalho. Servidores da educação de Serra Dourada, Bahia, realizaram 2 dias de paralisação, na quarta-feira e na quinta-feira dessa semana que passou, para reivindicar o cumprimento do piso salarial, melhores condições de trabalho. A mobilização foi promovida pelo núcleo da PLB Sindicato da cidade, com a caminhada e carreata por diversos pontos locais. De acordo com Neiva Souza, coordenadora do núcleo, a categoria há anos sofre com descaso da gestão municipal. Colecionamos ações no judiciário, pedindo atualização do piso, a concessão definitiva do adicional por tempo de serviço, o triênio, o cálculo devido ao 13º, o enquadramento da carga horária dos professores já concursados, mas não fomos atendidos. O prefeito não responde e não recebe para dialogar. A PLB reforça seu compromisso com os trabalhadores do ensino e não recuará na luta pela valorização da educação aqui no município. Está aí. Vamos ouvir aí o áudio. Nós, novamente, a professora Eda, nós estivemos lá, fizemos a cobertura desse evento. Vamos ouvir o áudio do Movimento Serra Dourada na quarta-feira. Bom dia especial a todos os trabalhadores em educação, aos pais, aos alunos que se fazem presente hoje nessa grande caminhada, onde os trabalhadores em educação estão mais uma vez lutando em prol dos seus direitos. Queremos pedir ao senhor prefeito que respeite os trabalhadores em educação de Serra Dourada.
dia, servidores de Serra Dourada, professores, pais, alunos aqui presentes, mais uma vez se manifestando nas ruas pela cidade de Serra Dourada, pela essa população, buscando e lutando, gritando aquilo que é nosso por direito. Servidores na rua. Estamos aqui mais uma vez em Serra Dourada, nessa manifestação dos trabalhadores da educação. Mais uma vez aqui conversando com a professora Neiva, que é diretora geral aqui do núcleo da PLB de Serra Dourada. Já é a terceira manifestação. E aí, professora Neiva, como é que está reagindo a administração? Resolveu receber vocês? Não? Tivemos a notícia que na semana passada a secretária chegou a receber vocês. Como é que está o encaminhamento para a abertura do diálogo dentro da categoria e o prefeito municipal? Infelizmente, nós não tivemos uma resposta positiva. Nós citamos com a secretária de Educação na semana passada e ficou acordado, né, que nós iríamos aguardar até ontem, né, até segunda-feira, dia 26, uma resposta do gestor, um ofício com data e horário para a gente poder sentar com ele. Infelizmente, essa resposta não chegou. Chegou ontem, porém sem data e sem horário marcado. Então a gente continua na rua, vamos continuar até conseguirmos alcançar o nosso objetivo, que é sentar, dialogar e resolver a situação da gestão dos servidores de Serra Dourada. Qual vai ser a atitude da categoria, do sindicato, caso o prefeito insista em não receber a categoria para dialogar, que é uma obrigação do prefeito? Infelizmente, teremos que parar totalmente as atividades, né? A gente está com paralisações, né, alternadas com o alunado, né? Mas se não tiver diálogo, não tiver possibilidade, vai parar, suspender totalmente as atividades. Beleza, muito obrigado. Muito bem, viu aí, né? O prefeito Nenenzão continua com birra, com calundu, com a infantilidade, né? Até fazendo jus ao nome de Nenenzão. Isso é coisa de criança, né? Coisa de quem tem uma maturidade, né? Receba o pessoal, conversa, prefeito. Você é do Partido dos Trabalhadores. Ou então vai para um Partido dos Patrão, né? PP, Partido dos Patrão, né? Você tá no PT, diz que é dos trabalhadores. Se é dos trabalhadores, faz desse jeito, imagina se não fosse, né? Então, tá aí. O pessoal de Serra Dourada vai paralisar totalmente se não tiver o diálogo. O prefeito tornou fechar as portas e não quer conversa. Dá o troco. O troco vem aí, pessoal. Vamos dar o troco a esses prefeitos que não cumprem direito de trabalhadores. É agora, na hora da eleição. Seu voto é a grande arma para você dar o troco nesses prefeitos, né? Aluno invadiu escola em Barreiras e matou um cadeirante. Uma escola militar, né? Estudante cadeirante executado em escola cívico-militar na Bahia. O assassino teria pulado o muro do colégio antes do disparo, agredido a vítima com uma arma branca, mas tentou fugir e foi baleado por uma pessoa que estava dentro do colégio, né? Possivelmente algum militar que trabalha no colégio, porque o colégio é militar, algum militar que trabalha no colégio, que não foi de fora, né? Foi lá dentro do próprio colégio. Então vamos ouvir o áudio aí da CNN, onde mostra esse fato que abalou o Brasil, não foi só Barreiras, não. Um jovem armado invadiu uma escola no interior da Bahia e matou uma aluna cadeirante. Essas imagens que a gente vai exibir para você agora estão mostrando aí, ó, a correria dos alunos para deixar o colégio, vão em direção à rua ali onde estão passando os carros. Olha só, o invasor, que estava todo vestido de preto, forçou a entrada na escola e disparou contra uma aluna cadeirante de 20 anos de idade. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia foi chamada e chegou a trocar tiros com esse agressor. Ele foi baleado e levado a um hospital da região. A informação foi apurada aqui pela nossa produtora Bianca Camargo e confirmada pela Prefeitura da cidade de Barreiras e também pela Polícia Militar da Bahia. As autoridades ainda apuram qual teria sido a motivação desse crime e outros detalhes da ocorrência que aconteceu agora mais cedinho, há cerca de 1 hora, em Barreiras, na Bahia. A gente segue apurando. Muito bem, então vimos aí, né? Lamentável, uma menina cadeirante não pôde correr. O que podemos lamentar? Porque o incentivo às armas, à violência é muito grande, ao ódio, né? E aí, a partir disso aí, diz que esse jovem era metido com um grupo de neonazistas lá nos aparelhos dele eletrônicos, lá no computador. Tinha muita relação com o grupo neonazista. O pai dele é um militar aposentado. O revólver que ele pegou é do pai, né? O colégio é militar.
Então, não que eu estou falando que colégio militar deveria ser isso ou aquilo, não. Eu acho colégio militar muito bom para quem quer fazer carreira militar. Não para poder transformar o Brasil num país militarizado. Não, nós vamos formar cidadão para outras áreas. Então você tem que ser o colégio cívico, popular, cidadão. Mas o colégio militar é bom para quem vai fazer carreira militar, né? É interessantíssimo. Ok? Mas é lamentável o que ocorreu. Vamos ouvir aí uma música com Beto Carvalho, pelo menos um trecho dessa música, está quase terminando o nosso tempo. Virada, tá na hora da virada, tá na hora de dar o troco. Professores da cidade onde os prefeitos não respeitam, que não paga precatório, que não paga piso salarial. A hora da virada é agora, é amanhã. Né? Se tua arma é o voto. Vamos votar contra o candidato desses prefeitos. Beto Carvalho, virada, tá na hora da virada. O que adianta eu trabalhar demais se o que eu ganho é pouco? Se cada dia eu vou mais pra trás dessa vida levando soco. E quem tem muito tá querendo mais, e quem não tem tá no sufoco. Vamos lá, rapaziada, tá na hora da virada, vamos dar o troco. E falei, vamos lá, rapaziada, tá na hora da virada, vamos dar o troco. Vamos botar lenha nesse fogo, vamos virar esse jogo, que é jogo de carta marcada. O nosso time não está no degredo, vamos à luta sem medo, é hora do tudo ou nada. E o que adianta eu trabalhar demais se o que eu ganho é pouco? Se cada dia eu vou mais pra trás dessa vida levando soco. E quem tem muito tá querendo mais, e quem não tem tá no sufoco. Vamos lá, rapaziada, tá na hora da virada. Voltamos a apresentar o programa Educarte, um programa de educação, cultura e arte. Educarte. Que prazer poder participar de um projeto de tanta dignidade. Diz. Está no ar. A voz da educação. Muito bem. Programa Educarte de volta. Programa de Educação, Cultura e Arte. Programa da PLB Sindicato de Santa Maria da Vitória. Vamos falar da coisa que movimentou a educação. Nada mais movimenta a educação do que o professor, uma vez na vida, ser contemplado com alguma coisa, né? Principalmente os professores aposentados, né? A maioria desses professores que receberam são aposentados. Então, o governo da Bahia regulamentou e fez o pagamento do primeiro grupo dos precatórios do Fundeb. Foi regulamentado de duas formas. Ele já fez o cálculo e botou o valor de cada um. E pagou agora, na quinta-feira passada, pagaram o professor ativo e o professor aposentado que estão na folha do Estado. E as pessoas que não estão mais na folha do Estado, que trabalhou na época, vai receber daqui a 30 dias. Eu sou ativo, mas estou fora da folha há 1 ano e meio por perseguição política do governo da Secretaria de Educação, que começou com o senhor Jerônimo, que é o candidato do senhor Rui Costa agora. Então, em função disso, eu estou considerado como fora de folha, meu nome está na lista, mas só vou receber daqui a 30 dias. Já dei entrada na documentação lá no SAC para receber daqui a 30 dias. O pessoal ficou decepcionado, porque muita gente esperava receber mais. Pernambuco pagou, quem recebeu mais em Pernambuco recebeu 70 mil, 78 mil, foi quem recebeu mais. Quem recebeu menos recebeu 5 mil. Aqui na Bahia, quem recebeu mais vai receber 32 mil só. Recebeu 29 mil e pouco, quase 30, e ele deixou 10% para pagar no final do mês. Não pagou tudo, pagou só. Então tem gente que recebeu 7 mil, 14 mil, 13 mil. Eu, como estou 100%, eu vou receber nessa faixa de 32 mil. Né? Mas o pessoal ficou revoltado porque o governo da Bahia passou a mão junto com seus deputados, passou a mão no juro, no nosso juro. A PLB Sindicato está entrando na justiça, porque o dinheiro veio a menos. E até mesmo sem o juro, achei que era mais. É bom que o sindicato peça transparência dos cálculos ao governo do Estado. Né? O pessoal esperava receber muito mais. Aí, o errado é que tem muitos colegas professores com raiva de Rui Oliveira, presidente da PLB. O que é que Rui Oliveira? Vocês estão confundindo os Rui. Rui Oliveira, presidente do sindicato, e se você está recebendo 1 centavo,
é culpa de Rui Oliveira, que eu estive com ele em Brasília várias vezes, dentro do Congresso Nacional, dentro do Supremo, lutando para mudar as leis, que foi possível chegar o dinheiro até você. Quem governa a Bahia é Rui Costa. É ele quem passou a mão em parte do nosso dinheiro, do juro e correção monetária. Então, se você está com raiva, desconta nos candidatos de Rui Costa, não no Rui Oliveira. Nosso companheiro Rui Oliveira, que é candidato a deputado estadual, está afastado. Vamos ouvir a fala de Rui Oliveira sobre o pagamento dos precatórios? Olá, dinheiro na conta, mas está faltando. Afinal, foram muitos anos de luta para chegar até aqui. Soube agora que a PLB Sindicato está ajuizando ação para buscar o resto. Vamos ganhar essa parada. Por isso, até a vitória. Professor Rui, deputado estadual 65222, a voz da educação. Forte abraço. Muito bem, então vamos ouvir uma música aí? Oferecer essa música para o governador Rui Costa, que sempre teve voto de professores, de sindicalistas e tudo mais. Você pagou com traição. Não vou festejar, né? Primeiro nós vamos festejar porque é bom receber dinheiro. Mas nós vamos também reclamar, além de festejar, porque chegamos a pagar a mão do dinheiro precatório, quando Santa Maria não deu esse privilégio, o prefeito de Santa Maria, o atual e o ex, não deu esse privilégio dos professores ser valorizados em Santa Maria, o do Estado está sendo. Mas pagou muito menos do que Pernambuco. Então, é a insatisfação. Não vamos festejar, mas também vamos reclamar. Você pagou com traição a quem sempre te deu a mão. Beto Carvalho, vou festejar. Chora, não vou ligar, chegou a hora, vais me pagar, pode chorar, mas chora, não vou ligar, chegou a hora, vais me pagar, pode chorar. A apresentar o programa Educarte, um programa de educação, cultura e arte. Educarte. Que prazer poder participar de um projeto de tanta dignidade. Diz. Quadro A Luta Faz a Lei. Tá na lei, tá na luta. E que a justiça seja feita. A justiça vai ser feita. Perfeita. A justiça vai ser feita. Perfeita. A justiça vai ser feita. Perfeita. A justiça vai ser feita. Muito bem. As últimas notícias do programa Educarte, aqui da Justiça. Primeiro que o Supremo Tribunal Federal aprovou essa semana, terminou o julgamento, dizendo que é obrigatório estados e municípios assumir o direito à creche e pré-escola. Não tem essa coisa, é obrigatório, é direito de todo pai de família, é direito fundamental de todo pai de família, requerer dos prefeitos e dos governos do estado creche e pré-escola para seus filhos. Parabéns ao Supremo Tribunal Federal por ter esse entendimento que vai ajudar muito a escolaridade das nossas crianças. E por último aqui, uma notícia não muito ruim, não muito boa, que tem sido sempre noticiado, bolsonarista matando adversário, né? Política do ódio. Vamos ver se a gente elimina de uma vez por toda a política do ódio, né? Porque não é sempre uma pessoa matando. Um homem mata eleitor, entrou no bar e perguntou: quem é eleitor de Lula aqui? Uma pessoa manifestou que era, tirou a faca e matou a pessoa, né? Vamos ouvir o áudio aí, rapidamente? Política tem preocupado bastante, viu? Tivemos mais um caso nesse fim de semana que veio à tona hoje por meio do jornal O Povo. Um homem entrou em um bar localizado em Cascavel, no Ceará, esfaqueou e matou um cliente depois de a vítima dizer que vai votar no ex-presidente Lula.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o suspeito teria chegado ao bar perguntando quem no espaço seria eleitor de Lula. A vítima se identificou e, como consequência, o criminoso deu uma facada na costela da vítima. A pessoa chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Muito bem, isso é lamentável, lamentável. Esperamos que amanhã, no dia das eleições, que as pessoas evitem aglomeração, que o ódio está solto. A serpente eclodiu os ovos e as cobrinhas estão por aí, querendo matar, ávido para matar, né? Com esses clubes de tiro, tem arma na mão de muita gente, tem mais arma na mão da população que na mão da polícia hoje em dia. Então, vamos ser comedidos nas comemorações, vamos tomar cuidado, né? Porque esse tipo de ideia está muito forte, é uma pena. Vamos encerrar, terminamos nosso programa, agora exatamente no limite do nosso tempo. Obrigado pela audiência e estamos aqui à disposição de qualquer um que queira fazer seu direito de resposta, sua fala, aqui é democrático, ok? Fique com Deus, até o próximo programa, se Deus assim permitir. E vamos ouvir uma última música aí, que é uma música de sonho, no dia que a paz renascer e a esperança voltar. Zé Vicente, Utopia. Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar. Quando as cercas caírem no chão, quando as mesas se encherem de pão, eu vou cantar. Quando os muros que cercam jardins, destruídos então jasmins, vão perfumar. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Vai ser tão bonito se ouvir a canção cantada de novo. No olhar da gente a certeza de irmãos, reinado do povo. Quando as armas da destruição destruídas em cada nação, eu vou sonhar. E o decreto que encerra a opressão, assinado só no coração,